Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 17 e abordaremos nessa semana as equipes de projetos ágeis. Nesta aula, então, estudaremos a organização das equipes de projetos ágeis. Definiremos os papéis que as compõem e as competências importantes para seus integrantes. Vamos entender o que é uma equipe de projeto ágil, os papéis na estrutura e como montar uma estrutura ágil. Então, iniciaremos com a equipe ágil, depois abordaremos os papéis na estrutura ágil, em seguida, os papéis acessórios e, finalmente, as estruturas ágeis. Ok? Estou iniciando com a equipe. Tá? Como outras equipes de projetos, a equipe de um projeto ágil é uma organização temporária alojada dentro de uma estrutura permanente, como uma empresa. Na equipe ágil, todos são pares, isto é, não há distinção hierárquica. A equipe ágil, ela tem uma identidade própria que a diferencia das equipes dos projetos preditivos. Então, a, a equipe ágil, ela é a antítese, isto é, o contrário do modelo tradicional. Tá? O tradicional, também chamado de waterfall ou cascata, é um modelo linear de desenvolvimento no qual o produto passa por uma sequência de etapas, cada uma podendo ser executada por uma equipe diferente para ser entregue aos usuários no final. Esse modelo ele é amplamente utilizado em projetos de todos os tipos, cujo escopo seja organizado segundo o critério do processo ou ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Você pode recapitular esse modelo nas aulas passadas. Tá? No mundo do desenvolvimento de projetos, o método tradicional ele pressupõe uma única entrega, ou seja, uma entrega única, processada por equipes distintas e interligadas no mesmo processo ao final de todo o projeto. A equipe ágil, por outro lado, ela integra todos os participantes da sequência tradicional em uma única equipe e trabalha sob a orientação de um Scrum Master e um Product Owner, tá? Que veremos nas próximas aulas esses dois papéis. Todos os especialistas que trabalhariam em equipes distintas em um projeto tradicional, eles se juntam em uma equipe singular. Tá? A equipe ágil, ela é então multifuncional. Ela integra os especialistas das diversas fases do desenvolvimento do produto, ou seja, ela tem uma configuração de uma equipe multidisciplinar e autônoma. As equipes multifuncionais contêm todas as habilidades e conhecimentos necessários para desenvolver as funcionalidades do produto de ponta a ponta, desde o desenho até a entrega, tá, do produto ou do incremento, tá, não dependendo de outras equipes para desenvolver o projeto ou tomar as decisões. Algumas equipes multifuncionais integram o representante ou o cliente da equipe. Tá? Isso tende a acelerar a tomada de decisões. Tá? A equipe ágil, ela transforma requisitos em produtos, ou seja, a equipe ágil, ela trabalha para transformar requisitos em produtos, tá? Diferentemente das equipes de projetos tradicionais, preditivos, que trabalham para desenvolver um produto definido de início. Tá? A equipe ágil, ela começa com requisitos ordenados em backlogs, em listas, tá? E os transformam em produto ao longo do projeto. O backlog do produto não contém todos os requisitos do produto para iniciar o desenvolvimento. O contexto é de incerteza e complexidade.
e exigem flexibilidade e capacidade de se adaptar a mudanças frequentes de escopo. E, finalmente, a equipe ágil, ela é auto-organizada e autônoma. As equipes ágeis têm responsabilidade e autonomia para criar estrutura interna, para desenvolver o produto, podendo substituir, requisitar, treinar e reorganizar os membros da equipe quando necessário. A autogestão não apenas facilita o processo decisório, mas também exerce o efeito motivacional próprio dos grupos empoderados. Então, este foi um pouquinho sobre a equipe ágil. Agora abordaremos os papéis na estrutura ágil. Tá? A estrutura ágil, segundo a metodologia Scrum, é construída com três papéis principais. Tá? O Product Owner, né? O Scrum Master, tá? E o Scrum Team, ou time de desenvolvimento. Tá? O Scrum Team, o time de desenvolvimento, né? Ela é a equipe nuclear ao redor da qual gravitam os papéis acessórios. Então, o Product Owner é o principal responsável pelo produto que está sendo desenvolvido no projeto. Suas tarefas mais importantes envolvem entender, definir e priorizar os requisitos de negócio e garantir que sejam entregues, os de maior valor para o cliente, de maneira antecipada, nas primeiras iterações do ciclo de desenvolvimento. O Product Owner, ele representa a voz do cliente, no projeto. Temos também o Scrum Master. Ele é o líder do time, tá? É uma função de líder-servidor, é o facilitador do trabalho da equipe, trabalhando para remover os impedimentos do projeto e garantir o fluxo de trabalho. O Scrum Master, ele é o expert, que ensina a metodologia Scrum aos membros do time. Tá? É o orientador, diferentemente do gerente de projetos tradicionais preditivo, que lidera e comanda. Qualquer pessoa da equipe tenha habilidades de liderança, conhecimento na metodologia ágil, e saiba ensiná-la, pode ser um Scrum Master. Tá? E o Scrum Team, o desenvolvimento, o time de desenvolvimento do produto, são os membros da equipe que desenvolvem o produto e garantem que, no final da iteração do ciclo, da sprint, um produto ou um incremento seja entregue. Os desenvolvedores podem ser analistas de TI, engenheiros e tecnólogos, software, analista de marketing, desenvolvedores de software, testadores, arquitetos de solução, implementadores. Em suma, os desenvolvedores de produto criam e entregam o produto. Veremos com mais detalhes sobre os papéis do Product Owner e do Scrum Master nas próximas aulas. Então, agora vamos abordar um pouquinho dos papéis acessórios. Então, como podemos observar, no slide, essa imagem do slide, a gente pode ter uma visão geral do conjunto da equipe nuclear e os papéis acessórios. Tá? Os papéis acessórios, eles estão envolvidos diretamente na equipe Scrum, tá? Nem sempre em tempo integral, mas com impacto sobre o projeto. Coletivamente, são chamados de stakeholders, tá? Ou as partes interessadas. Os mais importantes são, tá, os clientes, os usuários e os sponsors. Os clientes são os indivíduos ou organizações que compram o produto do projeto. Podem ser clientes internos ou externos, dependendo do modelo de negócio. Tá? Usuários são as pessoas ou organizações que usam diretamente o produto do projeto. Assim como os clientes, eles podem ser tanto internos como externos. E o sponsor, como vimos nas aulas passadas, é o financiador do projeto, é o indivíduo ou organização que fornece
os recursos e o apoio para o projeto. Tá? No final das contas, todos os participantes prestam contas ao sponsor. Agora vamos observar, então, um pouquinho sobre as estruturas ágeis, tá? E trago aí para vocês, tá? Um modelo da Spotify, tá? O Scrum Team, ele é a menor unidade de trabalho no projeto ágil, também conhecida como Squad. Tá? As Squad combinam diferentes maneiras para desenvolver produtos na organização. Quando é necessário ganhar escala para a produção de um produto, organizações buscam e testam diferentes configurações específicas, de forma a atender às suas necessidades. Imaginem que existem, então, diferentes Scrum Teams, diferentes equipes Scrum, produzindo partes específicas do mesmo produto, com autonomia para tomar decisões e desenvolver parte deste produto de ponta a ponta. Você concorda que poderiam acontecer diferentes tipos de problema durante o processo? Por exemplo, a falta de padronização, de alinhamento ou estratégia da organização. Por esse motivo, as organizações elas utilizam modelos de configurações para garantir, o alinhamento entre as equipes. Um modelo que se tornou referência global foi a da empresa Spotify. E a ideia aqui, pessoal, não é copiar o modelo de configuração adotado por essa empresa, mas sim fornecer insights, ideias, que possam ajudá-los a construir modelos apropriados para problemas organizacionais específicos. Tá? Então, passamos para o modelo da Spotify, o modelo de gestão da Spotify, que é uma abordagem ágil e autônoma de escalabilidade, que organiza as equipes em squads, tribos, capítulos e guildas. Né? A estrutura ela é focada em autonomia, responsabilidade e colaboração para impulsionar a inovação e a produtividade, reunindo equipes multifuncionais para trabalhar em partes específicas de um produto, ao mesmo tempo em que promove o alinhamento e a troca de conhecimento entre as áreas. A estrutura desse modelo ela é formada, primeiramente, por squads, como a gente viu, né? Squads são equipes multifuncionais pequenas, é a menor unidade, de equipe Scrum, tá? Com até 8 pessoas, uma equipe com autonomia e com responsabilidade integral focada em um objetivo de negócio específico. Pode ser um projeto ou uma parte do produto, isto é, uma equipe ou uma unidade coesa e capacitada. Então, o Squad ele é uma equipe, uma unidade coesa e capacidade. É uma equipe multifuncional pequena, a menor unidade do Scrum Team, tá? Que realiza iterações com tempo definido, ou seja, as sprints, e toda a estrutura do framework Scrum para trabalhar em seu objetivo. Portanto, o Squad tem como características ser multifuncional, incluir todas as habilidades necessárias para criar um incremento de produto que seja valioso, que tenha valor agregado para o cliente, tá? Como designers, testadores, tecnólogos, engenheiros, administradores. Tá? A equipe ela é autogerenciável, tá? Ou seja, decide internamente quem faz o quê, quando e como, sem gestão externa. Ela é focada no trabalho em um único objetivo, coeso por vez. Tá? Então, são os squads. Tá? Então, podem ter várias equipes, várias squads. Ele é formada por um Product Owner, tá? Por um Scrum Master, por um agente e por um desenvolvedor. Então, essa é a menor equipe, tá? Uma equipe multifuncional, coesa, tá? Focada em um objetivo por vez.
A imagem desse slide, ela traz então agora outros conceitos, tá? Tais como os conceitos de tribo, tá? Guilda e capítulo. Então, as tribos, olha só, são conjuntos de squads, tá? Temos aqui um, dois, três squads, três equipes, tá? Multifuncionais, tá? É, então, esse conjunto de squads que trabalha em funcionalidades relacionadas ao mesmo produto ou área de negócio, tá? O objetivo é agrupar os esquadrões, tá? Para facilitar a comunicação e o gerenciamento, com uma sugestão de no máximo 100 pessoas por tribo. Tá? Então, aqui a sugestão, né, é de no máximo 100 pessoas por tribo. Tá? Então, as tribos são grupos de squads focadas em um produto ou área específica do negócio. Então, por exemplo, o desenvolvimento de funcionalidades de um aplicativo móvel para a empresa, né, oferecer ao mercado. É, ou uma tribo focada na parte visual do aplicativo e outra focada na eficiência do código. Tá? Além das tribos, existem também capítulos, ou seções. Tá? Então, o que são capítulos, seções? São formados por especialistas com a mesma ocupação, que compartilham experiências e conhecimentos. Então, aqui pode ser um capítulo ou uma seção, todos esses verdinhos aqui, ó, capítulo ou uma seção, pessoas formadas, né, especialistas com a mesma ocupação, tá, que compartilham experiência e conhecimentos, né? Ou seja, um grupo de profissionais com as mesmas especialidades. Sei lá, todos os desenvolvedores ou todos os analistas de informação, por exemplo, tá? Que se reúnem, então essas pessoas, chamado de capítulo, né? Elas se reúnem para compartilhar conhecimentos e alinhar as melhores práticas, mesmo, né, que elas atuem aqui, ó, em diferentes squads, tá? Outro exemplo, um capítulo pode ser formado pelos especialistas em testes e garantia da qualidade, né, de todas as squads. Então, você pega em cada equipe, né, o gerente de qualidade de cada um dessas squads, para que eles possam trocar informações e conhecimentos e alinhar as ações. A justificativa para essa configuração é que os especialistas que trabalham em diferentes squads, eles possam se reunir esporadicamente para trocar informações sobre soluções técnicas, né? As tribos, elas também podem ter um líder, responsável por fornecer o ambiente adequado para todos os squads, né, nessa tribo contínua, tá? Um outro conceito, bem, é o conceito de guildas. Guilda. O que são guildas? São grupos de pessoas que compartilham um interesse comum que transcende a estrutura formal da empresa e pode ser sobre qualquer assunto, tá? Ah, sobre o qual eles possam trocar ideias, né? Possam trocar experiências. Esse modelo de configuração organizacional, é uma sugestão dentre as diversas maneiras que existem para gerar interação entre os colaboradores de uma empresa, além de promover a inovação, né, com discussões de pessoas com diferentes habilidades, né, que possuem um assunto em comum. Então, a guilda ela é composta por pessoas de diferentes especialidades, ao contrário do capítulo. Então, aqui, ó, o capítulo são pessoas com a mesma especialidade, né, dentro da organização, mesmo que em squads, equipes diferentes. E as guildas, né, elas são pessoas com diferentes especialidades, né, de squads diferentes dentro de uma tribo, né? Os integrantes da guilda, então, elas comunicam-se por meio de fóruns, eventos, workshops, listas de e-mails, grupos de WhatsApp, dentre outras formas de comunicação. Tá? Um dos objetivos da guilda é o desenvolvimento de conhecimento sobre um tema de interesse, tá? Especialmente quando se trata de uma inovação ou transformação da empresa. Por exemplo, pessoas aqui da guilda que possam ter interesse, né, em melhoria contínua, em Lean Six Sigma, em blockchain ou em servitização.
Bom, em projetos ágeis de grande porte, que envolvem muitos Scrum Teams, exige um Chief Product Owner, ou um Chief Scrum Master, ou seja, um chefe dos donos do produto e um chefe dos facilitadores. Tá? Essa nomenclatura ela varia dependendo da metodologia e framework, mas o papel, e valores eles são equivalentes. Tá? Então, o chefe dos donos do produto, o Chief Product Owner ou CPO, ele coordena o trabalho dos diversos donos de produto, dos Product Owners, tá? Que ajudam a preparar e manter a backlog global padronizada, priorizando, tá? Do projeto de grande porte. Tá? O chefe dos donos do produto, ele é responsável pela entrega, né, de resultado final, enquanto o dono do produto de cada equipe é responsável pelos componentes e requisitos em desenvolvimento dentro de sua própria equipe. O chefe dos donos do produto também deve priorizar demandas concorrentes apresentadas pelos diferentes donos de produto das equipes, tá? Com base em suas interações com stakeholders. Então, cabe ao chefe, ao líder dos donos do produto, ainda desenvolver a lista de componentes e recursos comuns a todas as equipes, em colaboração com, tá, os product owners, com os donos do produto e com o chefe ou líder dos Scrum Masters. Tá? O Chief Scrum Master ou chefe dos Scrum Masters, o líder dos facilitadores, ele trabalha para com a informação de cada equipe, ou seja, ele trabalha com a informação de cada equipe para que seja comunicada a todas as outras, tá? Promovendo colaboração e resolvendo conflito entre as equipes. Tá? Ele também ajuda o líder dos donos do produto, tá? Os Scrum Masters das equipes, tá? E os donos dos produtos das equipes a desenvolver, tá, a lista de componentes e recursos comuns a todas as equipes. Então, esse foi um pouquinho sobre a estrutura ágil, tá? Resumindo, a gente viu ao longo dessa aula, as equipes ágeis, elas são a antítese, tá? De equipes de projeto tradicionais ou preditivos. A equipe ágil é multifuncional e trabalha para transformar requisitos em produtos, tá? Ela é auto-organizada e autônoma. A gente viu também os papéis de uma equipe ágil. Falamos um pouquinho sobre Scrum Master, o Product Owner, ou seja, o facilitador, o dono do produto, que veremos com mais detalhes nas próximas aulas, tá? E sobre o Team Scrum, ou seja, o time que vai desenvolver o produto. Falamos sobre os papéis acessórios, cliente, os clientes, usuários, o sponsor, tá? Falamos da equipe ágil, né? Como que ela alguns modelos, né? Ou seja, falamos sobre o Squad, sobre o Scrum Team, a estrutura ágil de diferentes tipos de configurações dentro de uma organização. Ela pode ser utilizada, então, para suportar a produção em escala de um produto, e dada a nomenclatura, e a variação, a adaptação para cada necessidade organizacional. Tá? Vimos algumas configurações conhecidas, como tribo, capítulo, sessões e guildas. Tá? Vimos que nos projetos ágeis de grande porte é necessário você ter um papel de um líder, dos donos de produto, né? E um papel de líder dos facilitadores, do Scrum Master. E que essa nomenclatura ela varia também dependendo da metodologia e do framework utilizado, tá? Mas no papel elas possuem os mesmos valores, ok? Essa estrutura organizacional ágil temos papéis importantes, como citamos o Scrum Master, o facilitador e o Product Owner, ou o dono do produto, tá? E diferem dos papéis dos projetos tradicionais ou preditivos. Teremos esses papéis com maiores detalhes nas próximas aulas. Um abraço a todos.